Olá a todos, meu nome é Walter dos Santos e este é o canal Explicando a Notícia. Comissão aprova pagamento de BPC, se referindo evidentemente ao benefício de prestação continuada a mais de um deficiente na mesma família. Antes de continuarmos com as explicações, só para que vocês rememorem, isto não é possível de acordo com a legislação atualmente. Ou seja, mais de um membro na família receber o benefício de prestação continuada, o BPC. Mais de uma pessoa com deficiência convivendo em uma mesma família poderá ter o direito a receber o benefício de prestação continuada BPC. Isto será possível de acordo com o que determina o projeto de lei PL número 3.260 de 2019. Então nós temos que, com a aprovação desse projeto de lei, o PL 3.260 de 2019, abre-se essa possibilidade, qual seja, mais de uma pessoa, mesmo que faça parte da mesma família, com a aprovação desse projeto, poderá receber o benefício de prestação continuada BPC. Este projeto ele tem como objetivo alterar a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência. Para aqueles que não conhecem, a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência é o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ou como preferirem, a Lei número 13.146 de 2015. A proposta já foi aprovada na Comissão de Assuntos Sociais, CAS, e segue agora para a Câmara dos Deputados, caso haja algum recurso para análise. A aprovação da iniciativa foi recomendada pelo relator, que neste caso foi o senador Romário, do partido Podemos do Rio de Janeiro. No que entende o senador Romário, ele reconhece que a proposta repara uma injustiça na legislação ao conceder às pessoas com deficiência tratamento igualitário em relação a outros grupos sociais vulneráveis, como os idosos. O benefício de prestação continuada, o BPC-LOAS, dependendo da região do país, é assim que ele é chamado, ele tem a sua previsão legal aqui no artigo 20 da Lei número 8.742, que é a Lei Orgânica da Assistência Social. Daí, em algumas regiões, o nome desse benefício ser BPC-LOAS, que é a abreviação do nome da lei, que dispõe da organização da assistência social apenas para conhecimento. Pois bem, diz o artigo 20 dessa lei: o benefício de prestação continuada é a garantia de um salário mínimo mensal todos os meses à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais de idade, que comprovem, nos dois casos aqui, tanto a pessoa com deficiência, bem como o idoso com 65 anos ou mais, não ter condições de se sustentar, de se manter. Em resumo, é isto. Vejamos. Parágrafo 3º do artigo 20. Considera-se incapaz de prover, de se sustentar, pessoa com deficiência ou idosa, a família cuja renda mensal, seus rendimentos por mês per capita por pessoa, seja inferior a 1/4 do salário mínimo. Vejam, em muitos grupos familiares podem estar presentes 2 ou mais pessoas com deficiência, e a concessão do BPC a uma delas, ao elevar a renda familiar, pode viabilizar a concessão do mesmo benefício a outras. Nesses casos, ocorre uma situação injusta, na medida em que um membro da família com deficiência passa a depender do compartilhamento da renda de outro membro.
também com deficiência, foi o que observou aqui o senador Romário. O projeto, como eu ia dizendo, é de autoria da senadora Mara Gabrilli e determina que o BPC, o benefício de prestação continuada recebido por qualquer membro da família em razão de deficiência, não será computado para fins de cálculo da renda familiar per capita que ampara a sua concessão. Perceberam essa parte aqui, pessoal? Se a pessoa recebe um benefício, independentemente do grupo familiar que ela componha, que ela faça parte, se for uma pessoa que recebe o benefício em razão de sua deficiência, não se deve considerar para efeito de cálculo, a fim de somar aqui a renda familiar per capita. Ou seja, aquela velha história, aquele embasamento, aquela decisão padronizada. Eles nem têm esforço de criar novos argumentos, já é padronizado para todos os casos. Você dá entrada no benefício em razão de sua deficiência, aí vem o indeferimento, a negativa do INSS, dizendo, olha, nós não podemos conceder esse benefício tendo em vista que a renda per capita do seu grupo familiar ultrapassa os limites legais que atualmente é previsto na legislação. Então, este projeto acaba com isso. Se o benefício é direcionado a um membro familiar em razão de sua deficiência, não deve ser considerado neste cálculo. A pretensão do projeto é equiparar a condição das pessoas com deficiência à das pessoas idosas, quando não são analisado aqui essa situação para as quais a Lei Orgânica da Assistência Social, que é a Lei número 8.742 de 93, reconhece o direito individual. Analisa aqui de forma individual e não o grupo familiar, tendo em vista que o idoso precisa dessa assistência. É o que deve ser igualmente aplicado à pessoa com deficiência e por isso que o projeto tem grande possibilidade de ser aprovado. Com essas considerações, eu encerro a nossa apresentação de hoje, lhes garantindo que tão logo seja publicada novas informações a respeito desse tema, eu as repercutirei aqui em nosso canal de imediato. Um forte abraço e fiquem todos atentos até a minha próxima publicação.